Cemitério de Santo Vitoriano da Duna, nasci no Marçal, mas a minha infância toda foi na Terra Nova, por isso eu me considero um homem da Terra Nova. A minha infância foi uma infância muito boa, onde tinha amigos de verdade, amigos que nós cultivamos estes longos anos até hoje. E eu me sinto-me muito feliz por parar na Terra Nova, onde a minha mãe conseguiu a casa, porque lá teve pessoas verdadeiras, não é? Homens verdadeiros, amigos verdadeiros, pessoas educadas que nos diziam que a mãe do amigo é nossa mãe, onde havia respeito mútuo. E eu me sinto muito feliz mesmo por causa disso. Nós, quando éramos miúdos, o meu irmão Ângelo gostava muito de me bater e era complicado, não é? Mas graças a Deus é onde eu aprendi com ele muitas coisas. O meu irmão Ângelo foi a primeira pessoa, se eu estou em... Não foi a primeira pessoa, tem outras pessoas que foram primeiro com o Ângelo. Refiro-me ao meu irmão mais velho, meu primo. Depois foi o Ângelo, não é? O Ângelo já que tornou-se aquele pilar, como era o mais famoso da família. Então, depois foi o meu irmão Puna a jogar. Eu ainda jogava futebol, porque eu gostava de futebol. Jogava futebol. Depois via o meu irmão, não é? Tu estás a ver, eu a ver o meu irmão com o equipamento do Petro. Eu também queria ter um daqueles equipamentos, porque naquela época, a nossa infância era seguir o nosso irmão mais velho. E é isso que ganhamos gosto pelo basquete. E não só. Nós variávamos. Há dias que eu ia jogar futebol, de manhã, dias ia para a escola, há dias que fogava na escola, ia jogar basquete, porque era um basquete, quer dizer, não era de dinheiro, era só divertimento, mas era um basquete muito atraente, que puxava muitos jovens. E eu gostava de estar no meio dos mais velhos, não é? Que os mais velhos nos davam vontade, nos davam força para nós jogarmos com ele. Pá, aquilo foi uma loucura, pá, eu estar naquele meio dos mais velhos. Ele basicamente, não é? Basicamente cresceu no Marçal. Ele tem famílias no Marçal, então cresceu no Marçal. E fazia esse trajeto, Marçal, Terra Nova, Marçal, Terra Nova. Uma boa parte da infância dele no Marçal e uma também aqui na Terra Nova, não é? Até ele atingir o patamar de estrelato, que dei-se para aqui, para Terra Nova, e cá continuou. Mas a sua infância foi repartida entre Terra Nova e o Marçal. Nós se conhecemos um bom tempo, porque ele era jogador, eu na altura era mais novo, também praticava e gostava muito dele ver jogar basquete. E a de uma dada altura se conhecemos, acho que numa festa, eu já conheci ele, depois ele conversamos bastante, nos conhecemos, trocamos o número de telefone e me convidou para ir para a casa dele, ele veio para a minha casa e daí começamos a lidar até o dia de hoje. O Baduna conheço do basquetebol, portanto, na altura, na Seleção Nacional de Angola, em 1995, vou buscar um bocadinho antes, porque o Baduna conheci antes de estar na Seleção de Angola, portanto, o Baduna, como sabe, é o irmão mais novo do Ângelo Vitoriano e do Justino Vitoriano também, portanto, conheci na Terra Nova, onde vivemos, e depois, então, no basquetebol, ele quando foi para o Petro, ou melhor, quando eu fui para o Petro, ele jogava nas camadas mais jovens, eu joguei na equipa de séniores, depois fui para Portugal. E voltamos a nos encontrar já na Seleção Nacional de Séniores, em 1995, no Afrobasket, que se realizou na Argélia.
onde tivemos a felicidade de ganhar. A interação com o Baduna foi boa, né? Porque ele na altura entrou como dos mais jovens na seleção nacional. Eu já estava há muito mais tempo do que ele. Portanto, ele sempre foi um miúdo extrovertido, um bocado irreverente, às vezes parecendo com alguma agressividade, mas muito controlada. Portanto, adaptou-se muito bem e foi bem recebido. Portanto, e lembro-me que esteve muito bem neste ano. Que ele entrou já a jogar, né? Não é daqueles jogadores que chegou na seleção a ficar no banco, entrou já jogando. E, portanto, foi uma integração boa e começamos a lidar muito bem. Aliás, como eu disse, já conhecia antes no bairro, né? E a nossa ligação foi mais estreita ainda por começarmos a jogar juntos. O mais habilidoso fui eu porque eu ainda tive a oportunidade de calhar com treinadores como o Romero, como o Rui Leandro, o Diogo João. Foram treinadores que me ensinaram o que é o basquete, o que é bater bola, o que é fazer uma bandeja em condições, o que é fazer um lançamento em condições. Eu levo até o dia da minha morte estas pessoas que foram bons para mim, boas pessoas, que deram-me tanto carinho, amor, que hoje eu só tenho que agradecer a Deus por eu ter convivido com estas pessoas, com Diogo João, o Leandro e o nosso pai, que é o Romero. Este que foi o pai de todos nós. Nós fomos diferentes os três. O Ângelo era mais turbulento ali, gostava daquele de luta, pancada. Ângelo e o Puna, né? Mas o Ângelo tinha uma particularidade, era lançador. Lançava, jogava também fora. Já o Puna jogava só dentro, mas os 2 pontos também era um bom lançador. Look at the sweet stroke of Justino Victoriano. Já eu era versátil. Jogava em todas as posições que me pusessem. Baduna, o triplo. Aquelas pancadas entre irmãos, aquelas lutas, era verdadeira. Por quê? Porque o Ângelo defendia um clube, eu defendo o meu clube. Defendia o Petro, então não tinha por que dar moleza, não alejar o meu irmão, não é? Mas julgar com dureza. Por quê? Porque eu tinha orgulho, eu queria ganhar. Eu queria ganhar e não por mim, queria ganhar pelo Petro, pelo meu treinador que fez tanto por nós e ele nos formou como para ser uma pessoa ganhadora. E eu até inclusive apostava com ele. Se ganhar, tens o teu extra. Se perdermos, é normal, mas eu gostava de ganhar para ter o meu extra, porque me ajudava. Era tipo uma competição. Se você ganhar o 1º de agosto, tem X.
E eu lutava pelaquele X. Por quê? Porque normalmente nós dávamos muita importância ao basquete. Não tanto o dinheiro, porque o dinheiro também ajudava, não é? Nos ajudava a fazer mais. Era o amor à camisola, para vestir a camisola do Petro, ir bater o 1º de agosto, nos dava orgulho. Dava orgulho, por quê? Porque as pessoas passavam na rua, quando tu passasses na rua, então já amarrotamos aqueles gajos, tá tudo fixe. Era isso que dava mais orgulho, para no outro jogo, ir com mais atitude ainda. Eu tenho muitas lembranças do Romero, porque para além dele ser o treinador, ele foi um pai para mim. Ele cuidou-me mais que o meu pai. As lembranças do Romero para mim não tem escolha, é ele mesmo em si. Ele também, para além de ser um pai, foi muito exigente. E eu não sei se alguns jogadores que jogam, né, no campeonato nacional estariam no Petro. Porque ele exigia, tinhas que treinar. Muitos dos jogadores fugiam o que nós fazíamos no Petro. Porque ali, tu se quisesses entrar no Petro, tinhas que trabalhar como os outros. Tanto como jogador, o Baduna foi um exímio praticante da modalidade, tanto foi um jogador sempre muito forte fisicamente, um jogador muito potente, com uma capacidade de salto fora de série. Ele impressionava com os seus afundanços. À medida que o tempo foi passando, ele foi crescendo como jogador. E eu, em conversas com amigos, principalmente com o colega Benjamin Avô, em que íamos discutindo sobre a qualidade do Baduna e do Miguel Lutonda, em que eu dizia que o Baduna, não só pelos afundanços, pela forma como ele atacava o cesto e pela sua postura dentro do campo, que ele começou a crescer mais quando começou a fazer mais assistências, quando começou a dominar o jogo por completo. E eu acredito que ele foi crescendo e foi se tornando muito maduro e foi o jogador que foi, portanto, hoje deixou o seu legado no basquetebol, como jogador, claro, né, porque continua como treinador. E, portanto, penso que dispensa comentários a nível daquilo que ele representou, conquistou muitos títulos no basquetebol com as equipas e com a seleção nacional. Portanto, é um jogador dos melhores que já apareceram em Angola. Na sua posição foi sempre muito forte, portanto, ele a jogar na posição 3 e por vezes a 4 fazia diferença. Portanto, o Baduna foi um jogador excepcional e continua a ser como pessoa. Também, apesar de muita gente que não conhece pensar que ele é agressivo, é preciso conhecê-lo melhor, conhecê-lo o seu fundo, lidar mais com ele para poder saber que ele tem um coração enorme, que é uma pessoa muito boa, amigo dos seus amigos, está sempre pronto a ajudar. O que nós vimos hoje é mesmo amor ao dinheiro, porque a pessoa que quer treinar, que tem paixão pelo clube, que tem paixão, amor à camisola, tem que trabalhar, para além do treino do treinador, tem que fazer um treino extra, tem que meter o corpo, tem que trabalhar o corpo para as outras batalhas. Não sei se existem ainda jogadores que jogam por amor à camisola. No meu pensamento, não.
ainda está na minha memória, foi os 4-0 que demos ao 1º de agosto, com o falecido Romero. Que até hoje, não é? Até hoje eu não sei se naquele tempo elegiam o melhor jogador, não é? Porque vendo a estatística, eu fui o MVP daquele campeonato, mas não me deram nada. Não me deram nada. E pela seleção, tenho recordações do Afrobasket da Angola e de Marrocos, que foi... Marrocos, digo Marrocos por quê? Porque foi quando o Ângelo não jogou, uma das peças principais do jogo, da nossa seleção, nossa seleção. O Jean-Jacques saiu com 5 faltas, o Miguel com 5 faltas e o David com 5 faltas. Dos 5 só restou eu, e eu tive que levar a nossa seleção pelas costas, porque eu era o único dos 5. E eles esqueceram-se, como os árbitros africanos são muito batoteiros, queriam mesmo prejudicar a Angola, só que eles esqueceram que eu estava dentro do campo. Se nós perdêssemos aquele jogo, estaríamos eliminados, porque já tínhamos uma derrota contra a Argélia. Foi contra o Senegal, onde saíram todos com 5 faltas, só restou eu. E o jogo a seguir era a Nigéria. Se perdêssemos com o Senegal, estaríamos a disputar o 8º ou 7º lugar. Tivemos que ir saímos com raiva daí, pegamos a Nigéria, pancada, porrada na Nigéria. Fomos à final com a Argélia. Nós já não tínhamos mais para olhar para trás, para cima da Argélia. E graças a Deus batemos a Argélia e fomos campeão nacional africano. 2003. Para nós foi bom, porque o nosso povo sofreu e o nosso povo precisava de alegria. E a alegria quem tinha que trazer era o desporto. E este povo nos dava muita força, nos dava coragem. O povo foi a maior força que nós tivemos. Em todos os campeonatos que fomos, mesmo depois daquele conflito que houve, o povo sempre esteve com a seleção nacional. Uma das coisas que mais me marcou no Baduna foi quando ele teve aqui um Afrobasket no jogo com a Nigéria. Ele naquele jogo teve um desempenho fenomenal, espetacular. E inclusive tivemos lá no campo, então aquilo foi algo que até hoje realmente me marcou. O que mais aprecio no Baduna é a sua solidariedade. Quando a gente tem uma situação, um problema, tu expões para ele e ele está sempre disposto a ajudar, mesmo que não for na totalidade, mas ele está sempre disponível para os amigos. Fui para o 1º de agosto não por minha vontade. Por quê? Porque eu não sei o que houve ao Petro, no Petro, e eu tive que, neste mesmo ano que eu vou para o 1º de agosto, eu tinha que jogar no Líbano. Tinha que ir jogar ao Líbano. Só que não fui, por quê? Porque o contrato que a equipa do Líbano estava a me dar era inferior ao que o 1º de agosto quis me dar. Então,
Se o Líbano tem guerra, e eu aqui estou no meu país, e o meu país está a me dar mais, então eu prefiro ficar no meu país. E o Mário Palma conversou com o meu irmão Ângelo e disse, não deixe o teu irmão ir, fala com o teu irmão, nós vamos estar aqui, vamos cuidar dele. Fui para o 1º de agosto, mas como eu tinha o Petro no coração, não é? Não podia estar num sítio em que eu não me sentia bem, não é? Então, regressei para o Petro mais uma vez e, graças a Deus, tive a honra de terminar a minha carreira num clube que me fez crescer. Vivi lá muito tempo. Aquilo foi a minha casa, mas também tenho que agradecer ao 1º de agosto que me tratou bem, tratou-me super bem, mas os bons filhos voltam a casa e eu não queria ter esta má impressão de não voltar para o meu clube com orgulho. E graças a Deus voltei ao Petro e fui campeão mais uma vez. Não, é assim. O Mário Palma é daqueles treinadores que gosta de ganhar. Ele gosta de ter os melhores jogadores na equipa dele, não é? Então, ele, não digo frustração dele, não é? Ele teve uma atitude errada em relação a mim, porque ele conhecia-me bem, ele conhecia-me que eu gostava de jogar, gostava de ganhar. Eu tive um problema na coluna, não é? Tive um problema na coluna e ele pensou que eu estava a fingir que eu estava a fugir de alguma coisa. Mas ele depois viu que não era aquilo que ele pensava, era diferente, não é? Porque ele depois, passado o tempo, ele chamou-me, conversamos, pediu-me desculpa, até fomos, inclusive eu encontrei com ele em Portugal, e ele pediu-me desculpa, ainda fomos almoçar, ele inclusive, ele é que pagou, não eu que esconder, esconder nada, ele é que pagou o almoço, né? Porque ele é daquelas pessoas, quando ele te gosta, ele sabe o real valor que o jogador tem. Aquilo foi ele estava com um problema na equipa, a equipa toda estava a ficar, alguns jogadores da equipa estavam a ficar lesionados, sabe? Então ele, quando eu disse que teve aquilo, ele pensou o contrário, sabe? Então eu entendo a frustração dele, entendo porque ele foi também um daqueles tipo Romero, Romero, ele é primeiro jogador, os jogadores têm que ter o contrato em dia, tem que ter tudo em dia, tem que ter saúde em dia para poder jogar, senão ele não se sentiria bem, sabe? Ele é daqueles, eu vejo muitos treinadores agora que não se preocupam com a saúde do jogador, como é que o jogador está, como é que o jogador vive. Porque o Romero ia mesmo na nossa casa, ia ver como é que o meu jogador está a viver.
Hã? Como é que o jogador come? Porque é isto que eu disse anteriormente. Ele, para além de ser um treinador, Romero foi um pai, porque dava mesmo, nos dava de comer. Júnior, sênior, dava. Ele fazia tudo pela equipa dele. Quando eu era mais jovem, o treinador de uma universidade queria me levar, quando o Petro foi já para os Estados Unidos fazer estágio, há um velhinho, até não sei se ainda está em vida, queria me levar mesmo naquele momento. Só que o Romero diz que não, ainda é muito jovem, não pode ir para lá agora. Eu acho que se eu fosse naquela altura, eu acho que eu ainda teria hipótese de entrar para a NBA. Eu acho que eu tinha hipótese. Não me arrependo por quê? Porque também tu sabes que a vida é assim. A vida tu perdes, mas ganha noutras coisas, não é? Eu não sei se eu fosse, se daria-me bem naquele momento ou não. Mas todos nós gostaríamos de tentar, mas nós ainda éramos muito apegados à velha e apegados às outras pessoas, está vendo? E tu irias ficar sozinho lá. Mas agora, a segunda vez que eu fui, estava a aprender inglês, não é? Estava a aprender inglês, mas eu não sabia qual era o meu círculo ali. Não sabia. Hoje eu vejo diferente, porque hoje já há empresários ou agentes que te levam, vão fazer o teste contigo lá. Naquele tempo não era assim. Faz entender? Porque eu me sentia, quando eu fui a última vez, quando eu fiquei lá 1 ano e meio em Bloomington, eu me sentia um perdido naquele mundo, porque ninguém falava nada. Se eu tivesse meu agente, conversaria com meu agente. Eu vejo que agora está muito mais fácil. Por quê? Porque hoje tu já tens um agente. Hein? Hoje já tens muitas salas de musculação para tu ires. Hein? Hoje a vida já é mais dinâmica. Aquele tempo havia pouca saída. Hoje você já vê muito dos nossos miúdos estão aí para a universidade nos Estados Unidos. Agora, precisa ter atitude, ser insistente. Trabalhar os teus pontos fracos. Saber jogar basquete, porque saber jogar basquete não é só te dar a bola, lançar, entrou, não. Tens que saber correr dentro do campo, tens que saber
tem que saber entender aquilo que o treinador quer, não é? Porque nós temos muita potência, tem muitos miúdos potentes agora. Atitude. Falta qualquer coisa que nós próprios não entendemos. Não entendemos, porque naquele tempo, para trabalhar o nosso corpo, íamos só no Petro. Tinha lá as máquinas do Petro, não é? Eles hoje têm muito ginásio, muito para trabalhar. É sempre complicado, não é? É sempre complicado você conviver com alguém, depois este alguém nos deixar. Ainda sendo nosso irmão, não é? Ninguém está preparado para perder um ente querido. Não é? Nos abalou tanto. Porque mesmo que tu estejas problema, divergência com teu irmão, não é? Mas é mesmo teu irmão. Saiu mesmo dentro da tua mãe. Isto nos abalou tanto que até hoje ainda temos lembranças do nosso irmão. A história, as convivências que nós tivemos com o Ângelo. Foi duro e continua a ser duro. Por quê? Porque nós já perdemos a nossa mãe, já perdemos nosso pai e perdemos agora o nosso irmão mais velho, que há certas coisas que às vezes vêm na nossa mente que quando nós estamos sozinhos, nós às vezes lagrimamos, porque não é fácil mesmo, não é fácil. Para quem já perdeu irmão, não é fácil, porque eu convivi muito com o Ângelo, tanto em casa como no clube e na seleção. Viajávamos muito e eu podia dizer que ele era o meu protetor, não é? Era o meu protetor como mais velho. E lembrar do meu irmão é muito triste, não é? Muito triste, sendo mesmo o meu irmão. Tenho grandes momentos com ele, né? Porque ele quando entrou, felizmente estávamos sempre com grandes vitórias, né? O primeiro campeonato que ele ganhou, não sei se foi o primeiro que ele ganhou, mas penso que sim. Sim, de 1995 em Argel, onde conseguimos, com o treinador Vladimir Romero, estarmos unidos como família, termos um campeonato duro, porque na altura acho que a Argélia estava em conflitos, porque nós para passarmos na rua tínhamos que ter cuidados, porque tinha blindados. Tanto carros militares e isso tudo, havia um aparato militar muito forte. Acredito que, eu costumo dizer que a primeira vez é sempre a melhor. Portanto, a primeira vez que ele esteve conosco,
para mim foi a melhor. Depois tivemos outras vivências, como os Jogos Olímpicos de 1996 em Atlanta. Portanto, momentos muito marcantes. Fica difícil definir qual o melhor. Mas foi sempre muito bom estarmos juntos, jogarmos juntos e também por fora lidar com o Baduna. Para quem consegue compreendê-lo, acredito que tem sido momentos muito bons. Pelo clube, ainda temos reconhecimento porque continuamos lá, continuamos a trabalhar, o clube ainda nos deu emprego para nós estar lá, não é? Pelo clube temos. Só para as pessoas entenderem, se estão em casa. O clube ainda nos reconhece como atleta que fomos, como treinador que somos hoje. O clube nos reconhece. A sociedade em si reconhece-nos. Reconhece o povo reconhece quem fomos nós. Hoje andas pela rua, as pessoas ainda te olham e te agradecem. Obrigado. Ainda hoje fui para o Girassol. Encontrei lá alguns trabalhadores, chamaram, perguntaram na colega, tu conheces este senhor? Não conheces, não é? Este senhor é o Baduna, aquele que nos fazia rir com os seus smash, com os seus triplos. É este que nós devemos reconhecê-los. São estes que, quando o país estava em guerra, estes é que foram à busca da nossa alegria. Estes é que nos faziam, estes é que nos deram gosto. Estes é que nos fizeram gostar do basquetebol, gostar do desporto em si. Tanto que eu consegui aprender com o Baduna, principalmente como homem, é a forma como ele apoia a sua família, a forma como ele se entrega, mesmo quando tem a ver com situações menos boas, ele está sempre pronto para ajudar. Portanto, é uma coisa que nos chama a atenção, né? Porque às vezes quem não conhece bem parece uma pessoa muito agressiva, uma pessoa que só pensa nele, mas não é assim que ele funciona de verdade. Portanto, é um aprendizado muito grande, saber que a capacidade que ele tem de interagir com os outros e de apoiar principalmente. Portanto, acredito que é uma pessoa que deve continuar como está, né? Que tem que moderar um bocadinho às vezes a forma agressiva que ele tem de lidar com determinadas situações, mas que no fundo, para mim, que conheço há muito tempo e conheço bem, portanto tem sido fácil lidar com ele e faz com que eu aprenda primeiro a lidar com ele, para depois também poder lidar em situações menos boas ou algumas situações adversas, onde conseguimos ser nós mesmos. E apesar dele ter essa voz agressiva, uma pessoa muito calma, uma pessoa muito romântica, e aliás ele até escuta mais música romântica do que músicas agressivas, e através do tom dele de voz, muita pessoa pensa que ele é muito agressivo. Não, é mais uma pessoa muito porreiro, muito calmo, conversa muito amigo dos amigos. Sensível. Sim, muito sensível. O que as pessoas às vezes deixava desconfortável as pessoas é a maneira como ele falava com as pessoas, aquele tom de voz dele. Pensavam que é uma pessoa muito agressiva. É só mesmo do campo, aquele não querer perder, aquela vontade de ganhar às vezes. Ele tinha normalmente rixa com seu irmão Ângelo Vitoriano falecido, Deus que o tenha. Então aquilo as pessoas começavam a interpretar que ele era uma pessoa muito má, mas no fundo é uma pessoa muito doce. Quanto a Baduna, foi uma surpresa, não é? Eu receber essa chamada, mas recebi de bom grado. E o que eu tenho a dizer em relação a ti, a tua pessoa, é que continua conforme tu és, não é prestativo para nós, não só para outras pessoas, e continua a dar o teu melhor para a sociedade, formando jovens na Academia do Petro e quem sabe no futuro possas concorrer à Federação de Basquetebol. Eu quero ser lembrado como uma pessoa que
como uma pessoa normal. Baduna. Normal. Uma pessoa normal, Baduna. É isso que eu quero. Eu quero ser lembrado. As pessoas me lembram como uma pessoa que faz bem as pessoas, que trata bem as pessoas.